que acham que aconteceria se o levante integralista tivesse dado certo. Cara, isso é um cenário, tipo, superficialmente ele parece interessante, né? Pra quem não sabe, os integralistas eram os caras mais próximos do fascismo, assim, que tinha no Brasil Não era... na década de 30. Só que, tipo, o governo que eles iam fazendo... Cara, acho que eu já vou fazer a caminha aqui. Vai fazendo. Quão diferente seria do que o Getúlio já fez, sabe? É. E o Getúlio não fez nada demais, assim. Talvez Fala. ele tivesse se alinhado à Alemanha, né? Exato. Isso é a diferença Sim. maior, assim. E aí, pô, o Getúlio tinha várias pessoas dentro do governo dele que eram entusiastas do regime alemão da época, que eu não vou nem falar o nome, porque o YouTube anda particularmente sensível, assim, com a gente, sabe? Mas o pessoal tinha bastante interesse, General Góes Monteiro, o próprio Plínio, que também... O Barroso lá. O Gustavo Barroso, que era integralista. E aí, cara, foi meio que uma coisa de última hora e foi por efeito de um cara, principalmente, chamado Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha era um tenentista civil, né? Então ele era, tipo, pseudo-tenentista, né? Na real, já era um cara que estava na vida civil. E aí ele era muito ligado aos valores americanos, pessoalmente. Sim. Ele tinha sido, inclusive, embaixador em Washington. Daí, o que aconteceu foi que, quando rolou o Estado Novo, ele, inclusive, saiu do governo. E aí, depois, porque ele não concordava meio que com as coisas que o Getúlio estava fazendo. Daí, quando ele voltou, ele foi um dos caras ali no backstage que fizeram preponderar a visão de que, cara, a Alemanha tá fadada ao fracasso e o lugar do Brasil é ao lado dos Estados Unidos. Coisa que não era presente no integralismo, assim, era bem minoritário. Você vai colocar esses pedaços agora? Você vai deixar aqueles ali pra colocar no final? Eu vou deixar uns pra jogar por cima Boa. e esses aqui pra fazer o caldo. E aí, entendeu? Então, provavelmente, cara... Provavelmente não, né? Porque eu não sei... O plano de tomada do poder do levante integralista era uma bosta, né? Sim, era muito retardado. Era muito retardado. Era muito desesperado, na real. Eu diria que seria literalmente, cara, vamos invadir o Palácio Guanabara de madrugada, render o Getúlio e forçar ele a transferir o poder pra gente, sabe? Que, assim... Parece uma coisa meio medieval até, né? Meio desesperada. Mas... Se esse plano tivesse dado certo, jamais daria certo, porque teve... Um bando de gente traiu a confiança da própria conspiração, sabe? Era pra ter sido, acho que mais de 100 homens, né? Invadiu o Palácio da Guanabara e foi tipo 1/10 disso, ou seja, a galera só não foi. E aí, além disso, porra, os caras não conseguiram entrar no palácio, porque o Getúlio Vargas se armou lá com a filha dele e guerreou, né, cara? O que é bizarro, bem másculo, né? O Getúlio Vargas o pessoal pensa no velho, gordo, esquece que ele é tipo um Ele era novo, cara. Quando ele assumiu o 30, ele era bem novo. Ele era bem novo. O principal retrato dele é um homem, tipo, jovem, assim. Ele tem uns 30 e alto, 40 anos, assim. E o Getúlio teve formação militar, ele serviu na academia lá no Rio Grande do Sul. E ele era um estancieiro de fronteira, né? Então ele tinha que lidar com banditismo, os canalhas invadindo a terra dele. Então, eu imagino que na cabeça dele deve ter sido, talvez, emocionante, assim. Caralho, tô vendo isso na capital, sabe? Sei lá. Sim. Mas, pô, Brasil do lado da Alemanha na Mas guerra... a parada é que, cara, o único lunático que se aliou à Alemanha foi o Mussolini, né? Nem o Franco. Que teria bons motivos, talvez, assim, né? Como meio que retribuição ao apoio na Guerra Civil se aliou. Então, mesmo assim, eu acho que o Plínio Salgado teria que ser muito retardado pra colar com o Hitler, sabe? Eu também sinto isso. E tem muita gente que fala que o eixo na Segunda Guerra Mundial não era verdadeiramente um eixo, né? Tanto que, tipo, não era coordenado as ações militares igual os aliados eram. Então, por exemplo, quando o Hitler estava invadindo a União Soviética, o Japão meio que não fez nada, ele não chegou a invadir a União Soviética, entendeu? E eles tinham posses ali na Coreia e na Manchúria, eles podiam só ter avançado para ter tentado meio que esmagar os soviéticos pelos dois lados, mas isso não aconteceu, sabe? Então, meio que você ia se meter do lado da Alemanha, cara, estando na América do Sul, sendo que o Oceano Atlântico era controlado pelo Império Britânico ou pelos Estados Unidos, tipo... Cara, que loucura seria isso, sabe? Pois é, cara. E tava rolando um atrito, porque no início da Segunda Guerra Mundial... Na Primeira Guerra Mundial isso já tinha acontecido, mas na Segunda Guerra Mundial o Brasil tava fornecendo eu não sei o que para as tropas aliadas, entendeu? Então, o que, teoricamente, que foi o estopim do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o afundamento de um navio civil brasileiro, um navio mercante. Sim. E aí, porra, depois disso, cara... Entendeu? Eu achava particularmente assim, difícil que o Brasil fizesse essa opção. Mas era meio que a ideia do Gustavo Barroso, do Plínio Salgado e dos outros caras lá que estavam no... E, cara, se o Brasil tivesse feito isso,
os Estados Unidos provavelmente só ia ficar mais agressivo, porque dentro dos Estados Unidos, parte da propaganda da guerra era os nazistas querem conquistar o mundo, eles querem conquistar a América para invadir o território dos Estados Unidos pelo México e tal. E se o Brasil realmente tivesse começado a colar do lado deles, ia ter sido desesperador pros Estados Unidos, sabe? Então, cara, teria sido uma merda. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos gratuitos e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!